Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Novaes. Hoje, com o tema a sabotagem. Esse hábito de sabotar é um hábito antiguíssimo. Ele existe desde os tempos imemoriais. A sabotagem está presente na relação humana faz muito tempo, antes mesmo dela começar a ter uma estrutura de sociedade. Existe sabotagem em tudo, inclusive no reino anterior, que é o reino animal, né? E isso nós trouxemos para esta fase, né? O quarto ciclo nominal, e nós praticamos, nós que eu falo geral, né? A sabotagem de diversas formas. Então, esse tema de hoje vai mostrar para você, assim, em breves momentos, afinal, a nossa conversa aqui dura de 15 a 17 minutos, e só para lembrar, nós apelidamos ou rotulamos esse momento aqui de conversa com você como Novaes conversando com você. E daqui para frente eu vou estar falando assim, na hora da gente fazer a vinheta de abertura, né? Novaes conversando com você. Então, sabotagem é uma espécie de câncer, porque na nossa atual conjuntura, ou seja, o quarto ciclo nominal, já não era mais para o homem estar praticando esse tipo de comportamento, porque o homem, ele já pensa, raciocina, e o homem, ele sabe amar, sabe odiar. Odiar todo mundo nasce sabendo, porque nós evoluímos da sombra para a luz. O difícil é fazer o contrário do odiar, porque é necessário a gente dominar os instintos, né? Raciocinar em cima das situações e procurar usar, né, as ferramentas da compreensão, da lógica, né? Que todos nós praticamos algum ato, e esses atos eles têm, né, reflexos tanto na nossa vida, né, quanto na vida de outros ou de outrem a qual nós praticamos esse ato em relação a uma outra pessoa. Pode fazer essa pessoa feliz ou infeliz. E tanto uma situação quanto a outra traz para você benefícios ou malefícios. É a lei do retorno, a lei da polaridade, né? Quem faz muita coisa no negativo, o retorno não poderá ser positivo. Por quê? Você está enviando uma energia negativa que vai causar danos a outrem. Imagine o que é que virá para você. Algo similar, muitas vezes até maior, de acordo com o tempo que aquilo demorou, né, chamado de juros e correções monetárias, para acontecer, e você ficou ali sem sofrer as consequências. Mas é claro que essas coisas vão voltar para você, e você vai dormir na mesma caminha que você fez para o outro, né? Isso é patente. Fazer o bem não é tão simples como muitas pessoas imaginam. Por que não é tão simples? Porque muitas vezes você faz o bem a outrem, ou a outro, tanto faz, e essa pessoa não está preparada para receber esse bem. E às vezes você, sem querer, arruma uma sarna para se coçar. Nós sabemos aí pela mídia quantas coisas acontecem, né? De pessoas que foram amparadas por outras de melhor condição, deu suporte de moradia, deu emprego, deu proteção, e essas pessoas acabaram sendo vítimas, né, de seus protegidos, porque eles, com o tempo, acharam que aquelas pessoas estavam muito bem de vida e não estavam compartilhando mais com eles que eles achavam que mereciam. E foram lá e tiraram as vidas de seus protetores. Depois da investigação, descobriram, né, os erros, e essas pessoas estão respondendo ao processo preso, claro, né? Então a gente pensa assim, até para fazer o bem é necessário saber. Existe um velho adágio que diz, fazer o bem sem olhar a quem. Mas hoje nós temos que olhar a quem, sim. Temos que fazer o bem, é patente. Mas hoje eu penso assim, que fazer o bem é importante, mas você tem que fazer esse bem incógnito. O próprio Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, ele sempre dizia que fazer com que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz e vice-versa. Ou o que a mão direita faz, né, a esquerda não deveria saber. Ou seja, você não deve fazer comercial do que você está fazendo
porque isso vai colocar você numa evidência perigosa para você mesmo. Faça o bem, de preferência que você não apareça, que você não mande soltar foguetes por aquele bem que você faz, porque o ser humano ainda não está preparado e pronto, não está acabado, né? Quem pensa que o ser humano está na fase final se engana muito. Nós estamos apenas no quarto estágio. E, pelo que nós sabemos dos estudos esotéricos, esse vai ter o 11º estágio, que é o estágio síntese de tudo. São 10 mais um estágio, né? O estágio final, síntese. E, então nós temos muito, mas muito ainda que aprender. O Antônio de Carvalho fala uma coisa que eu considero maravilhosa, né? Como tudo que ele fala é bacana, assim, de aprendizado. Ele diz assim que o ser humano, ele ainda é muito infantil. E ele não fala desse infantil desdenhando da gente, não é isso. Ele fala assim que nós estamos na infância do desenvolvimento. E qualquer um que está nessa infância, claro que é infantil dentro do conhecimento que falta, né, alcançar. Uma criança de 4 para 5, 6, 7, 8 anos ainda tem a mente infantil devido, né, a sua juventude não ter ainda absorvido uma carga que o seu cérebro ainda nem comporta, né, de informações que dê suporte para ela raciocinar na lógica, né? Por isso que o humano adulto toma conta do humano pequeno, infantil, justamente porque depois que ele cresce, ele sabe a hora que a criança precisa ir para a cama, sabe a hora que a criança precisa comer, precisa beber. Tudo isso é feito por quem? Por um adulto. Viu como a evolução é perfeita? Uma criança não sabe cuidar de si. É preciso, como já falei, que alguém maior, né, com um discernimento correto, saiba de todos os horários e coloque aquela criança no condicionamento de que tal horário tem que dormir, tal horário tem que estudar, tal horário tem que levantar, né, tal horário tem que comer. E a gente cresce dentro desse condicionamento. Nós sabemos que entre 11h30 e meio-dia é a hora de almoçar, quando você está na sua casa normal. Mas nem sempre é assim. Depois que você cresce, você almoça 2, 3 da tarde, dependendo. Eu, quando trabalhava para alguma empresa, para algumas empresas que eu trabalhei, eu cheguei a ser gerente de uma delas e eu ia comer em 15 minutos só de tempo, comia em pé, descia do mezanino mastigando ainda para o centro da loja, porque o movimento estava muito intenso, especialmente em finais de semana, e eu mal tinha tempo para me coçar, né? Literalmente. Tinha que correr o dia inteiro, não podia sentar de forma alguma. Assim, quem estivesse no nível de subgerência e gerência, se sentasse, seria visto como uma pessoa que não queria fazer a empresa crescer, e essa pessoa sofria as sanções da empresa, né? Essa empresa não existe mais, foi vendida por uma outra maior, né, que está com seu rótulo agora lá, e eu não quero nem falar o nome aqui para evitar problemas. Sabotar alguém é atrapalhar a vida da pessoa. Quantas famílias não são sabotadas pelos seus entes queridos, né? Filho sabota pai, pai sabota filho, irmão sabota irmão, sabota a família inteira para levar alguma vantagem. Marido sabota a esposa sabota o marido, e vira uma guerra de sabotagem tão grande, e isso vicia. A pessoa fica achando que nunca vai ser, né, descoberta na sua sabotagem, e a coisa se torna perniciosa e cancerígena. É um câncer no espírito da pessoa. A pessoa costuma fazer e dar certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acha que nunca será descoberta, mas o momento chega. E quando esse momento chega, é doloroso, porque quem sabota está pedindo também para ser sabotado, né? Essa é uma regra da evolução. A evolução é uma via de mão dupla, uma que vai e a outra que vem. Tudo que você manda por aquela via que vai, ela vai fazer o retorno lá na frente, e mais cedo ou mais tarde chegará para você. Você que está assistindo esse vídeo, reflita sobre isso. Se você um dia sabotou alguém, tente corrigir esse acontecimento, tente ressarcir de alguma forma aquilo que você fez, para que o seu caminho, os seus caminhos se abram cada vez mais e você não tenha que ser impedido na sua evolução para consertar esse erro.
né? Sabotagem em todos os setores da vida. A sabotagem, como eu já falei aqui recentemente, ela está na família, está na empresa, né? Ela está em todos os meios que você possa imaginar, no meio dos amigos, dentro da religião, né? Eu conheci pessoas que, com o pretexto de ajudar outras, queria saber se a pessoa poderia ser dominada, né? Para ajudar ela, mas querendo tirar proveito de acordo com a inteligência da pessoa. Essas pessoas usavam de tudo quando viram que esses que estavam sendo ajudados não eram bobos, né? E percebeu que quem estava ajudando dentro da religião, não vou citar o nome aqui, estava querendo benefícios, querendo que lambesse as botas, querendo que a pessoa tivesse à disposição para o que der e vier, contatos íntimos, né, ilegais, fornicação, vamos dizer assim. As pessoas não aceitaram e essas pessoas foram punidas, foram expulsas dessa ajuda que estavam dando, porque essas pessoas não se enquadraram naquela sujeira que eles queriam, né? E eles acham que estão protegidos porque falam assim, nós estamos dentro da igreja, ninguém vai perceber que nós estamos fazendo isso. Lá dentro é uma fuxicaria, um monte de gente falando mal da vida do outro, do que veste, né? De como se comporta, da unha pintada, do cabelo assim, do cabelo assado, da aparência, se é narigudo, se não é, se é careca, se é baixo, se é alto. Gente, é um negócio cabeludo, né? E alguns amigos meus pediram para eu relatar isso aqui no canal e eu estou falando para você. Em todos os meios tem a parte boa e tem a parte não boa. O ser humano muitas vezes estraga as coisas porque uma maçã podre no cesto apodrece várias outras, né? Pessoas que são fácil de ser corrompidas. E isso é um problema gravíssimo. As pessoas precisam ter personalidade, mesmo sendo uma pessoa pobre financeiramente, mas ela deve pensar assim, eu sou rico espiritualmente, não vou deixar que me comprem com palavras falsas, com uma cesta básica, com uma pequena ajuda financeira, porque tem muita gente fazendo isso. E isso é um problema pernicioso, usando o nome do nosso mestre para fazer coisas horríveis, né? Como se ele não estivesse sendo visto pelo alto. Essas pessoas vão pagar caro pelo que estão fazendo. E eu falo para você, eu não quero estar na pele deles quando a cobrança vier. Existe também a autossabotagem, aquela pessoa que não confia em si mesma, que é fraca de ânimo, né? Que acha que tudo vai dar errado, que as pessoas vão sempre colocar empecilho no caminho. Essas pessoas existem, claro, mas não é assim também. A gente não precisa ter medo de sair de casa, não precisa ter medo de viver. A vida é cheia desses percalços e a gente precisa aprender a se defender deles com conhecimento, né? Então, evitem se autossabotarem. Quem sabota tem vontade de ser superior à sua vítima. A pessoa vê o outro, fica com inveja e fala assim, eu quero ser melhor do que ele, né? E sabota o outro e fala assim ainda, olha só o que é que eles falam. A semente da discórdia foi implantada com sucesso. Que frase maldita essa, né? Isso é típico de uma pessoa medíocre que fala um negócio desse. Implanta a semente da discórdia para que aquela pessoa seja mal vista pelos outros que mal o conhecem, já vai julgando porque o fulano é assim, fulano é assado. Isso é horrível, né? Cuidado com comportamentos excessivamente delicados. Às vezes uma pessoa é delicada, mas ela está usando uma intenção secundária para tentar chegar em você. Aquela delicadeza é só uma casca. É claro que existe gente delicada de natureza, mas tem pessoas que são verdadeiros camaleões, camuflam demais. E essas pessoas são perigosas. Antes de você se abrir para alguém, cuidado. Primeiro estude essa pessoa, veja se ela tem condições de ser uma pessoa confiável. Se não, saia fora. Quem sabota hoje será sabotado amanhã. Essa é uma coisa importante dizer para você antes de finalizar esse vídeo. Como já falei, a vida é uma via dupla, de ida e de volta. Quem hoje faz errado, amanhã alguém fará errado com ele. E quando ele ser a vítima, não vai gostar, né? E vai deitar na mesma caminha que fez. O vídeo sobre sabotagem acaba por aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui.
E, se possível, considere dar um like. Você, ainda que não é do nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. E, se possível, comente aqui embaixo aí, nos nossos comentários, o que você achou desse vídeo. Muita luz!